Na cartografia, nós temos diversas formas de retratar dada realidade. Inclusive, algumas técnicas cartográficas são mais adaptadas à informação que você quer transmitir. Por exemplo, nós temos uma técnica chamada anamorfose, que é a distorção de um mapa de acordo com um critério. Por exemplo, os países com maior PIB são maiores do que os países com menor PIB. Então, você distorce o tamanho dessa área. Quando a gente quer representar o relevo, a gente utiliza a técnica chamada curva de nível. Imagina que a gente está observando um mapa, né? Ou seja, uma visão de cima de um determinado relevo. E esse relevo tem variadas altitudes. Como é que a gente representa a altitude, que seria necessária uma noção de profundidade, que a visão de cima não te dá? Como é que eu consigo representar essa altitude nesse plano em duas dimensões observado a partir de cima? Através de linhas altimétricas, curvas altimétricas. Então, cada linha nesse mapa de curva de nível corresponde a uma variação na altitude. Então, se eu tenho uma linha, você está separando a altitude 0 metros e 50 metros. Outra linha, 50 metros, 100 metros. Outra linha, 100 metros, 150 e por aí vai. Então, quando você tem várias linhas juntas, por exemplo, várias linhas próximas umas das outras, você está demonstrando que a declividade está acentuada, ou seja, há uma variação de altitude repentina, ou seja, é declive. Se você tem uma linha espaçada da outra, a variação de altitude é suave, você tem uma subida muito suave naquele relevo. Então, linhas juntas, uma declividade acentuada. Linhas separadas, uma declividade mais suave. Olha só para a imagem da questão, você vê uma escarpa, um paredão, né? Aí teve uma movimentação epirogenética, com uma movimentação vertical do relevo, uma área ficou mais baixa do que a outra. Observe na imagem uma feição de relevo em escarpa, área de desnível acentuado de altitude, encontrada geralmente nas bordas do Planalto, como trechos da Serra do Mar do estado do Rio de Janeiro. Você tem claramente uma área mais baixa, uma encosta bastante íngreme e uma área mais baixa. Essa encosta íngreme, quando ela é um pouquinho mais suave, ela já favorece, por exemplo, a ocupação, né? Então você tem muita gente que ocupa essas encostas. Obviamente são áreas de maior risco, pensando em áreas de maior índice de chuvas, como é o estado do Rio de Janeiro, é uma área de maior risco. Mas não é isso que a questão está abordando. Utilizando a técnica de curva de nível, uma representação aproximada dessa imagem em uma carta topográfica está indicada em... Então assim, você sai de uma curva de nível de 200 metros de altitude, se você estiver na parte alta, declividade acentuada, você rapidamente estará ali a 100 metros de altitude. Você tem uma variação de 100 metros muito rápida, ou até maior. Então as linhas de curva de nível têm que estar muito próximas umas das outras. Qual a opção que isso aí está representada? Na letra A. Né? A letra A você consegue perceber claramente essa variação altimétrica que ele demonstra na figura. Então a nossa resposta é a letra A.